E aí, galerinha, surpresa de me ver na telinha, né? Pois é, galera. Mas olha só, a gente não tá de férias, tá certo? Eu vou estar aqui com vocês fazendo esses conteúdos online pra gente não ficar parado, porque não dá certo a gente ficar com a mente parada em casa, né? Então, pra gente poder pelo menos continuar estudando, poder ver mais alguma coisa, tá? Então a gente deve estar fazendo algumas revisões aí, já que a gente vai fazer uma parte prática, então a gente deve estar, eu vou estar vendo com vocês mais algumas coisas de revisão e se preparar melhor para quando a gente voltar, poder estar fazendo tudo direitinho aí. Tranquilo, gente? Então vamos comigo? Bora lá. Hoje a gente vai então ver a parte de instalação do Windows 10, tá? A gente vai lembrar como preparar as coisas, como fazer tudo direitinho e como fazer essa instalação aí. Vai ser um vídeo rápido, tá? Eu não vou fazer muito aprofundado, não. Até porque é importante que vocês tirem as dúvidas e vocês possam vir falar comigo depois. Isso aqui não é um vídeo de referência, não é tutorial de YouTube, tá? É para vocês poderem ter autonomia e poderem vir fazer perguntas depois comigo. Tranquilo, gente? Então, bora lá. Vamos seguir em frente, tá? Antes da gente continuar, é importante que você volta e lê o livro, tá certo, gente? Tem muita coisa que a gente já viu aí de preparação, sobre como fazer a questão da instalação. Ele fala um pouco de Windows 7 e tal, mas aqui a gente vai estar vendo por cima o Windows 10, mas os princípios são os mesmos, tá? De baixar ISO, de botar o pendrive bootável, aquela coisa toda, tá certo? Então é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje nesse conteúdo online. Então é importante que você volta lá, dá uma olhadinha, tá certo? Para já chegar aqui esperto, ok, gente? Bora lá. Então é o seguinte, para a gente poder fazer a instalação do Windows, tá? É importante que a gente tenha o pendrive bootável, né? Que a gente vai preparar hoje, tá certo? Ou um DVD Virgem, se você de repente não quiser usar pendrive, tem gente que ainda usa DVD Virgem, para vários sistemas operacionais é possível que a gente use o DVD Virgem, tá? Para o Windows 10, a gente vai usar a ISO do Windows 10, um programa de criação de mídia de instalação, ou seja, um programinha que vai preparar esse USB para a gente poder colocar o Windows 10 nele para ser instalado. A gente não vai só copiar os arquivos. Quem estava dentro de sala de aula quando a gente mencionou isso vai lembrar que é um pouquinho diferente esse processo, tá certo, gente? E, obviamente, você precisa estar com o PC a ser formatado, né? Lembra de fazer o backup, lembra de preparar tudo aí, não vai chegar e instalar o Windows em qualquer máquina, não. Vamos ter esse cuidado aí direitinho para poder fazer o processo certo. Ok, galera? Tranquilo aí? Beleza. E aí o pendrive? Qualquer pendrive dá certo, tá? Normalmente a gente espera que esse pendrive tenha mais de 4 GB, normalmente uns 8 GB. Eu acredito que o Windows 10 já passou dos 4 GB. Então é importante que você tenha um pendrive pelo menos aí com uns 8 GB para dar uma folguinha para conseguir instalar um sistema operacional. Ok? Algumas distribuições Linux ainda aguentam 4 GB, mas é ideal que você tenha pelo menos uns 8 GB aí. Belezinha? Pode ser esse pendrive comumzinho aí da SanDisk que a gente está acostumado demais a ver. Pode ser esses multilaser que tem esses pretinhos com essa proteção aí. Pode ser um pendrive do Iron Man, se você quiser também, não tem problema, tá certo, galera? Mas pendrivezinho que tenha pelo menos um tamanho aí razoável. Belezinha, galera? Então bora lá. E o que é a ISO do Windows 10? Vocês lembram que eu falei? O que é a ISO do Windows 10? A gente tinha aí algumas coisas que a gente tinha que lembrar. A ISO ela é basicamente uma cópia, né? Ela é a cópia do arquivo do CD de um disco, tá certo? Então o que seria essa ISO? Ela vai ser como se fosse o CD do Windows. Você imagina o CD, o DVD do Windows, e a gente vai ler todo o CD e vai gravar exatamente do jeito que ele é ali, num arquivo ISO, né? E é normalmente esse arquivo que a gente vai copiar para o pendrive. E por que é importante a gente ter esse arquivo ISO? Por que eu não simplesmente copio os arquivos do DVD para o pendrive? Por que eu não pego só esses arquivos aí da instalação e copio? Porque, quem lembra disso? Porque a gente vai ter que fazer o boot, gente. E para a gente poder fazer o boot, a gente tem que ter a MBR, tá? Que é uma partiçãozinha separada que existe ali, que é onde a BIOS vai olhar na hora de fazer um boot. Se você botar só uns arquivos lá, a BIOS vai procurar, ok, estou procurando aqui, mas não tem dizendo nada por onde iniciar. Então ela não vai saber por onde começar.
Tá certo? É por isso que é importante que a gente use uma ISO, que ele vai pegar inclusive essa partiçãozinha do disco e vai copiar lá direitinho no pendrive, ok? Normalmente a nossa ISO do Windows 10 ela pode ser baixada do site da Microsoft ou em vários links. Eu acredito que os meninos já têm muitos links aí, vocês podem compartilhar ou eu passo um para vocês, tá certo? Ou você pode baixar a própria ISO junto com o programa de preparação da mídia do site da Microsoft. Tá? Ele já faz tudo isso para você direto, tá certo, gente? Mas no nosso caso, a gente vai ver, vai expandir um pouquinho mais aqui. Então a gente pode usar também outros sistemas operacionais, tá certo? Esse da Microsoft é só para Microsoft. Tá? A gente vai aprender que a gente pode usar também um Linux. Tá? Recomendo, inclusive, demais que vocês usem um Linux uma vez na vida, testa, tá? Faz uma partiçãozinha, separa, instala o Linux alguma vez na vida, porque isso vai construir demais conhecimento para vocês, tá certo? Mas o processo é similar para todos eles, tá? A gente vai seguir o mesmo processo, tá? Em que a gente vai baixar a ISO, baixar o programa, preparar o pendrive e instalar a partir do pendrive. Tá? Então, por exemplo, tem várias distribuições do Linux, distro, que vocês estão vendo aí na tela, são distribuições. Então, a gente tem várias distribuições do Linux que vocês podem usar aí. Tá? Tem a Ubuntu, tem KDE, tem várias outras interessantes, Red Hat, tem várias outras legais aí. Tá certo? Então, a gente vai usar um programa de criação. Como eu falei, a Microsoft tem o próprio deles, tá? Que é o Media Creation Tool. Se você for lá no sitezinho do Windows 10, esse que eu mostrei aqui, onde é que ele está? Esse que eu mostrei aqui, se você procurar Windows 10 instalação, vocês vão chegar nesse sitezinho aqui, e ele já tem a opção de baixar a ferramenta, tá? Quando você baixa, o nome dela é Media Creation Tool, que ela basicamente é a ferramenta de criação de mídia. Ela serve para copiar essa ISO e botar ela em um pendrive. Ou DVD, ela grava DVD também. Tá certo? E aí a gente vai ver o programinha que a gente vai usar é o Rufus. Eu não tinha usado ele até recente, descobri por causa inclusive dos meninos aí. E o Rufus, ele é o programa de criação de mídia utilizado inclusive por várias distribuições do Linux. Tá? O Ubuntu hoje usa ele oficial. Na hora que você vai baixar a ISO do Ubuntu, eles recomendam, o tutorial dele usa exatamente o Rufus, ok? Inclusive outras distribuições do Linux também estão usando o Rufus, tá certo? Então, se você procurar, esse sitezinho aí, rufus.ie, e lá você consegue baixar, e o Rufus vai ter essa carinha aí, tá certo? Ele tem aí algumas opções que a gente vai ver agora, tá certo? Então, começando aí, a gente tem, ó, Device, tá? Eu não sei se o Rufus ele muda em português, mas eu estou usando a versão em inglês porque meu PC está em inglês, tá? Então, Device é o dispositivo USB. Nessa caixinha aí vai aparecer exatamente o pendrive que você tiver conectado no seu computador, tá? Então, você vai ter um pendrivezinho aí. Quando você ligar o Rufus, ele vai aparecer aí na lista, tá? Então, deve ser o D, ou o F, ou G, ou H, dependendo de quantos HDs, quantos pendrives você tiver conectado. Tá? Depois a gente tem Boot Selection, tá? Se vai ser um disco ou imagem ISO. Se você for botar um pendrive bootável live, que a gente chama, que é quando a gente roda o sistema operacional do pendrive, você pode usar a opção Free DOS, tá certo? Mas para a instalação do Windows, por exemplo, a gente vai utilizar disco ou ISO, ok? E aí é onde a gente vai procurar o quê? A imagem ISO, tá? Essa opçãozinha que tem aí, Select, ela também tem a opção Download, que ela consegue baixar a ISO do Windows 8 ou do Windows 10 para você direto no Rufus, tá? Apesar de eu recomendar que a gente já tenha baixado ela antes, não é legal que a gente dependa do Rufus para baixar ela. Então, é legal que a gente só selecione e não precise baixar, tá certo? Mas você clica nesse botão e você vai procurar no seu sistema a ISO que você baixou do Windows, ok? Em seguida, a gente tem o que? Esquema de partição. Como a gente vai instalar o sistema operacional, é interessante utilizar a opção MBR, que tem aí. Okay? Target System, tá? A gente vai utilizar BIOS ou UEFI, porque isso aí está dizendo exatamente como que esse sistema vai ser ligado. Tá? Então, normalmente a gente já está configurando BIOS, a gente já
vai tentar deixar tudo preparado para instalar pela BIOS ou pela UEFI, que significa que o sistema vai ter acesso direto à BIOS. É uma configuraçãozinha que a gente já falou em sala de aula, mas qualquer dúvida podem perguntar aí que a gente resolve isso aí depois, tá? Mas a opção que a gente vai estar utilizando é BIOS ou UEFI. Beleza? E aí a gente tem Volume Label, que é basicamente o nome do volume, tá? Isso aí fica normalmente ao seu critério, é só o nomezinho. Quando você escolher a ISO, o Rufus ele normalmente já é capaz de identificar qual sistema operacional você está usando, se é Linux, se é Windows, e ele já bota o nome do pendrive assim, tá? Então, mas se você quiser mudar, fica à vontade, tá certo? Depois a gente tem aí File System, tá? O sistema de arquivo. O Windows usa NTFS, o Linux usa FAT ou alguma versão do FAT, tá? FAT16, FAT32, exFAT. Em dúvida, deixe o padrão. O Rufus ele normalmente já configura para você usar por padrão o que ele colocar aí. Em seguida a gente tem Cluster Size, tá? O tamanho do cluster é usado para definir o tamanho dos blocos de arquivo. Quando a gente falou de sistema de arquivo, de NTFS, de FAT, eu cheguei a mencionar isso aí em sala de aula, mas também, se não lembra, se ficou em dúvida, deixa o padrão aí, tá certo, gente? Não necessariamente a gente precisa ficar mudando isso não, é só uma opção um pouquinho mais avançada, tá? Em seguida, o status, isso é bem óbvio, tá? Isso aí vai ficar, a barrinha vai sair aumentando conforme a gente for fazendo a instalação. E aí é onde a gente vai estar vendo se ele está copiando os arquivos, se ele já terminou e tal, ele aparece lá o ready, tá? No final, no start é onde a gente vai clicar para iniciar. Podem aparecer alguns avisos, especialmente em algumas versões do Linux, ele diz, algum arquivinho necessário não tem aqui, preciso baixar. Ele normalmente, o Rufus, ele é bem completo, ele já faz isso pra gente. Ok, gente. E aí, tela preta. O que é isso? É porque a gente vai começar. Let's go! E aí, a gente vai... Opa, lembrete. Não podemos esquecer de acessar a BIOS e mudar o dispositivo de instalação. A gente viu em sala de aula que a BIOS tem que ser configurada, ou então a gente tem que ir lá no menu de boot para configurar, para ligar pelo pendrive. Senão você vai enfiar o pendrive lá e ele vai continuar ligando pelo HD. Não é legal que a gente faça isso, né, gente? Então tem que ligar na BIOS, a gente vai mudar para ligar pelo USB. Tá? Quem não lembra, depois pergunta lá no grupo que a gente tira essa dúvida aí. Tá? Então vamos lá. Depois que você ligou, botou o boot, deu certo, fez pelo USB, a gente vai ter a telinha normal de instalação do Windows, a gente vai escolher o idioma, né? Bem comum isso aí. Se você baixou no site em português, o Windows provavelmente já vai estar em português na instalação, tá? Então já é direto. Eu normalmente costumo instalar em inglês, mas você tem a opção aí. Dependendo de como você baixou, pode aparecer um, ou os dois, ou nenhum, ou todos. Depende de onde você baixou a ISO aí. Normalmente as ISOs que só tem um idioma, elas são mais leves. Ok, gente? Em seguida, você escolheu, clicar em instalar. É bem simples a instalação do Windows, tá certo, gente? Dá para ver aí pelas imagens que não tem nem muito trabalho. Tá? Você vai aceitar os termos de licença, acredito eu, se você quiser ler, fique à vontade. É sempre bom, vez ou outra, a gente dá uma lidinha nesses termos, por mais que a gente tire onda, diga que nem sempre a gente lê, mas é legal a gente, às vezes, tirar o tempinho para ler esses termos, ok, gente? Em seguida, você vai escolher que tipo de instalação você deseja. Você quer instalar o Windows e manter os arquivos, ou você quer instalar apenas o Windows? Tá? Eu gosto sempre de colocar personalizado. Eu sempre gosto de escolher o que eu vou fazer, mesmo que eu vá só formatar, eu gosto de me certificar que eu estou fazendo aquilo que eu quero. Não é legal que a gente formate, termina de instalar e vê que a gente fez uma coisa que a gente não queria e tem que formatar de novo, tá certo? Formatar 2 vezes direto, 3 vezes direto não é uma situação agradável, é demorado e é chato. Tá, gente? E aqui a gente chega na área de formatação. A gente viu alguma coisa sobre formatar, a gente mexeu no programa de formatação do próprio Windows, tá? Naquele de mexer com as partições, tá? Aqui a gente vai selecionar, criar a partição diferente. Aqui você pode dividir, se você quiser, como eu já tinha falado, uma partição para o Windows, outra para os seus arquivos. Você pode deixar uma específica só para o Windows, o que não é muito recomendado. É legal que você deixe o Windows com certo espaço aí para você poder instalar programas nele. Tá? Se você não sabe o que fazer aqui, se ficou em dúvida, só apaga tudo, seleciona uma só, que o Windows se encarrega de dividir o que ele precisa sozinho. Tá? Então ele vai criar uma partiçãozinha de sistema, de recuperação, chamada recovery, e ele vai deixar a maior possível para o sistema operacional e para os seus arquivos. Ok? Muito bem. E aí,
durante a instalação, o Windows pergunta se você não quer colocar suas informações. Você põe lá suas informações. Se você tiver uma conta da Microsoft com uma chave do Windows já atrelada, facilita muito a vida para você, porque ele já vai validar direto. Se você não quiser, não precisa, mas eu recomendo até para poder usar o OneDrive, passar de um Windows para o outro, tá certo? Não é problema você instalar o Windows sem chave. O Windows hoje, o Windows 10, ele permite que você use ele sem uma chave de instalação. Fica só aquela marquinha d'água bem aqui onde eu estou, tá certo? Bem falando aqui, esse Windows não é original, ative o seu Windows, mas ele não impede você de usar nada, tá certo? O Windows ele permite o uso gratuito apenas com a maquininha. E aí é só seguir com as configurações básicas até chegar aquele velho... Olá! Estamos preparando tudo para você. Eu sempre acho meio estranho quando chega nessa parte. Mas faz parte. Não sei se vocês iam se interessar em ficar vendo ele copiando arquivos, fazendo essa coisa toda. Então isso aí é uma coisa que o Windows 10 botou. Eu acho mais legal do que ficar só aquele íconezinho girando direto de carregando, né? Então ele botou esse negocinho aí. Estamos preparando tudo para você. E aí, aquela telinha. Isso pode levar alguns minutos. E aí você espera, Mas aí, em seguida... ele carrega o Windows. Ok, gente? Por hoje é só. Tá? Esse foi um vídeo bem rápido, quer dizer, esse foi um conteúdo online bem rápido sobre como você instalar o Windows, tá certo? Se tiverem dúvidas, quiserem testar em casa, façam com o computador que vocês possam estar fazendo isso, né? Não vamos perder os arquivos, tá? E no próximo conteúdo online a gente vai ver que nesses tempos de internet lenta, né, que todo mundo usando ao mesmo tempo, talvez seja interessante a gente aprender a configurar o roteador, definir limites aí para quem está usando isso, aquilo, né? De repente o pessoal que usa mais WhatsApp, a gente pode baixar um pouquinho aí, porque não é tão necessário, tá? E aí a gente vê essas configurações aí aula que vem. A gente não viu redes ainda, mas é legal a gente ir dando uma olhada já nisso aí. Tranquilo, gente? Muito bem, vamos encerrando por aqui alguns lembretes para vocês. Fiquem atentos aí às orientações do CRA, tá certo? Elas vão falar alguma coisa aí no grupo, falar sobre atividades. Vão ter algumas atividades de fixação, eu devo mandar aí, ou elas devem mandar para vocês em seguida. E é importante que vocês fiquem atentos porque essas atividades vão contar como presença para vocês, ok? Isso vai contar ponto de presença, então fiquem atentos aí. Tranquilo, gente? Por hoje é só. Valeu. E aí a gente se vê no próximo conteúdo online. Ok? Tranquilo? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!